Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. O ditado se aplica a diversas situações cotidianas e na gestão pública não é diferente. Daí a importância de planejar políticas e o orçamento público. Seguindo essa orientação, líderes de setores como transportes, comércio, engenharia, instituições de ensino e gestores acreditam que o Estado do Rio possa retomar o desenvolvimento econômico. Para eles, primeiro, é preciso identificar os potenciais de cada região e, posteriormente, desenvolver ações que possam garantir mais investimentos nos diferentes setores da economia. Outro ponto importante é incluir como prioridade na agenda de governo a qualidade e a transparência dos gastos públicos. Todas essas ações citadas até agora vão definir quais metas precisam ser alcançadas pelos governantes e o que é preciso ser feito para a execução delas, garantindo maior agilidade e modernização da máquina pública. O Rio em Foco Agenda de Futuro está no ar. Todas as atividades governamentais passam necessariamente por um planejamento. Para administrar, antes é preciso elaborar a estratégia e incluir essas ações no orçamento. Dessa forma, o governo pode se organizar para saber o limite dos gastos e como colocar em prática projetos e políticas. A gente poderia elencar aqui, acho que a gente poderia elencar aqui pelo menos umas 5 ou 6 prioridades, que vão desde o desemprego à retomada do investimento. Mas eu acho que o principal, antes dessa discussão, é o planejamento. É o planejamento de todas as ações. Ou seja, a criação de uma agenda consistente de desenvolvimento para o Estado, onde a gente pode estar falando de ter base, inclusive base sólida, jurídica, para que as empresas possam investir no Estado, de forma a criar emprego. Então, sempre a solução vai ser criar emprego para alavancar a economia. Desde a criação de leis até como a gente pode estar alavancando alguma indústria. O Rio de Janeiro é vocacionado para turismo. Então, criar uma agenda realmente propositiva, sabendo os tempos necessários, como fazer isso. Então, é uma das coisas que a gente acaba até sentindo falta quando a gente olha várias propostas do que a gente hoje vê por aí e acaba não sentindo falta realmente de uma agenda propositiva que possa alavancar esse crescimento, não só do Estado, como do país como um todo. Eu acho que ninguém administra nada sem antes planejar e elaborar o seu orçamento anual e plurianual, para saber o quanto ela tem para gastar, em que ela vai gastar durante o seu período de mandato. Esta é a prioridade mais importante que o planejamento. Entretanto, nós temos, dentro deste planejamento, algumas prioridades que eu acho fundamental. Uma delas é trabalhar o desenvolvimento econômico do Estado. Sem recursos, sem dinheiro, não se faz nada. O Estado do Rio, através dos anos, tem sofrido um esvaziamento econômico muito grande, devido a impostos, devido ao custo da própria vida, das dificuldades, e na medida em que as empresas têm custo alto, eles fogem do Estado. A energia, por exemplo, no Estado do Rio, é a energia mais cara do Brasil. Não só a energia produzida aqui dentro, como o petróleo, oriundo do petróleo, a energia elétrica, como também a falta de uma estrutura mais adequada para que essas empresas desenvolvam. Por exemplo, capital de giro, apoio financeiro das instituições financeiras. Então, isso tudo faz com que a economia não está crescendo. No momento em que ela cresça, automaticamente irá alargar, aumentar a arrecadação de impostos e, consequentemente, o Estado terá mais recursos para poder atender aquelas necessidades prioritárias do Estado. A primeira prioridade é tentar o reequilíbrio do econômico-financeiro das contas públicas e o aumento do nível de segurança pública. Esses dois componentes é que permitirão que o Estado receba investimentos. Enquanto não houver esses dois componentes, nós não vamos conseguir sair da estaca zero. A figura do gestor público é fundamental na execução dessas políticas públicas.
A gente precisa olhar com mais atenção para um símbolo que está em toda a repartição pública e que, às vezes, a gente perde a mensagem que está colocado lá. No brasão do nosso estado tem uma frase em que diz gerir a coisa pública com retidão. O que é essa ideia de gerir a coisa pública com retidão? Na nossa visão, a ideia é que nós possamos construir políticas públicas efetivas, uma gestão governamental ágil e um governo aberto. Se nós tivéssemos que dizer a um novo governante como construir um Estado que queremos, nós apostaríamos que seria através desses 3 eixos. Recentemente, a GEST Rio mergulhou sobre esse tema do planejamento e lançou uma publicação chamada Planeja Rio. O que contém essa publicação? O Planeja Rio é um esforço colaborativo realizado pelos gestores públicos do Estado de montar um diagnóstico da administração pública estadual e propor um conjunto de medidas que pode ajudar o próximo governante a modernizar a máquina pública e também permitir que a administração preste políticas públicas de melhor qualidade, um governo mais ágil e mais eficiente, além de ser mais transparente e aberto à inovação e à participação dos seus cidadãos. Agora, essa agenda tem sido debatida também com outras instituições. Quais são as instituições hoje que estão perto, próximas do GEST Rio, se relacionando com ele? Nós temos interface com vários atores da sociedade civil. Um deles é o Fórum do Desenvolvimento, do qual o GEST Rio já faz parte há bastante tempo, mas também temos interlocução com a Casa Fluminense e com outras entidades de representação de servidores públicos do Estado, como os analistas de controle interno e os executivos públicos. Nós também temos interface com o Conselho de Contabilidade e a Ordem dos Advogados do Brasil. A GEST Rio também faz um trabalho muito interessante de diálogos e de capacitação interna, né? De estar colocando esses gestores junto deles e trocando experiências em espaços para poder divulgar as iniciativas, o que está acontecendo em termos de políticas públicas. Como é que tem sido essa troca e esse processo de capacitação permanente? Nós funcionamos muito em rede. E um aspecto importante é que essa rede de gestor permite que a gente faça uma troca de boas práticas e de que nós possamos nos auxiliar mutuamente. É claro que a Associação dos Gestores provoca isso através de suas ferramentas de comunicação, mas a gente entende que tanto a construção de redes quanto a capacitação são aspectos muito fundamentais da gestão pública e que devem ser abraçados pela próxima gestão. Então, a gente já tem alguma experiência prévia, já fizemos algumas capacitações, temos nos especializado em ampliar essa rede, ajudar a fomentá-las, as redes de gestão pública, e nós nos colocamos à disposição do próximo governante. Se ele quiser construir isso, nós seremos parceiros com certeza. Atualmente, o Estado do Rio possui cerca de 280 gestores que atuam em todo o ciclo de políticas públicas, que vai desde a concepção e criação até o monitoramento e avaliação delas. O trabalho desses profissionais também inclui o processo de compras, logística, patrimônio e contratos. E no próximo bloco, como as instituições estão se organizando para entregar uma agenda para o próximo governo. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Rio em Foco Especial, Agenda de Futuro, Planejamento, Gestão e Transparência do Governo. O planejamento estratégico é um norte para o crescimento das instituições. Ele ajuda a ter um olhar sobre o futuro, a desenvolver planos de ações e definir quais metas precisam ser alcançadas. Mas para que todo esse processo tenha resultados positivos, é necessário agilidade e transparência. Nós não podemos ter um processo que venha com um projeto de lei que venha para o Legislativo que leve 1, 2, 3 anos. Nós temos que ter agilidade nas soluções, porque qualquer processo que venha ter uma concessão vai se criar uma comissão parlamentar para verificar se é viável ou não, se está tudo correto ou não. Isso tem que ser rápido, senão não haverá desenvolvimento. Eu acho que a ERJ, ela tem corpo técnico, ela tem conhecimento, ela tem expertise em todas essas áreas. Nós temos trabalhado muito na montagem de um contencioso, de um compêndio que possa apoiar os candidatos, apoiar o Legislativo e apoiar os gestores públicos para que os projetos sejam projetos de Estado e não projetos de um governo, e que eles tenham continuidade ao longo do tempo. Nós estamos construindo uma agenda positiva, que foi através dos nossos conselhos empresariais temáticos, então, que abrange vários setores. A segurança, como falamos, mas também a parte de cultura, de esporte, de tecnologia,
vários setores estão sendo, saúde, estão sendo apontados soluções que seriam mais rápidas e talvez para uma solução rápida de nós sairmos dessa crise. Em voga nos dias de hoje, o compliance é um conjunto de ações e práticas que vem sendo adotadas por empresas públicas e privadas para trabalhar em conformidade com a lei e com os padrões éticos. Assim como a Associação das Empresas de Engenharia, que adotou um código de ética próprio, a Associação Comercial do Rio, a CRJ, voltou o olhar para essa prática no Estado. Nosso Conselho de Governança e Compliance tem trabalhado bastante nesse foco de ajudar as empresas. Há pouco tempo, inclusive, o pessoal da intervenção, nos pediu um trabalho que os ajudasse a como proceder na parte de muitas doações que eles estão recebendo. E nós fizemos com eles fizemos esse trabalho de fornecer uma regra, vamos dizer, não seria uma regra, né? Mas uma cartilha de compliance, de como proceder nesses casos. É muito interessante porque, na verdade, é juntar a prática e o conhecimento do empresariado para lidar com as situações que acontecem. Exatamente. Nós como temos diversos setores, então, por exemplo, no Conselho de Compliance, nós temos indústria, mas temos bancos, mas temos vários comércios grandes, entendeu? Escritórios de advocacias, quer dizer, que realmente faz essa mescla, mas nos dá uma visão geral do problema. E o Legislativo? De que forma pode atuar para avançar na transparência? Eu acho que é muito importante que os legisladores tenham foco na transparência da administração pública. E, por isso, eu incluo não apenas o Executivo, mas principalmente o Legislativo. Eu percebo que tem um esforço muito grande da divulgação, de melhorar a comunicação. Isso é muito importante e o Fórum, nesse sentido, por ser um articulador de entidades da sociedade civil, tem um papel extremamente relevante. Mas eu acho também importante melhorar a acessibilidade da informação. Por exemplo, o site hoje para consulta de projetos de leis e decretos, a acessibilidade é um pouco difícil. Então, eu acho que o foco dos legisladores no futuro, além de olhar para o Poder Executivo com carinho e ampliar a articulação com o Poder Executivo, mas também olhar para a própria informação que o Legislativo divulga e tentar torná-la o mais amigável e mais acessível possível para a população. Recentemente, a Just Rio fez um trabalho no Fórum, na Câmara de Tecnologia, de analisar o que precisa ser feito para que o Estado possa comprar produtos inovadores, né? Produzidos a partir do financiamento da FAPERJ, que tem base na Lei de Inovação, todo esse processo. Qual a importância, né, de refletir sobre temas? Às vezes a gente tem muita lei que não pega, né? Então, qual a importância de reunir também esses esforços e olhar para pensar de que forma aquilo pode acontecer? É muito importante que tenham não apenas os marcos normativos, mas que se pense como esses marcos serão cumpridos dentro da administração. Ou seja, como as instituições públicas vão se organizar para que elas possam cumprir de fato o que a lei exige que seja feito. Nesse sentido, é muito importante que os diversos órgãos públicos consigam se organizar em redes de inovação, redes de compras, redes de sustentabilidade, como já existem algumas no Estado, mas também é importante que a informação chegue para todos os órgãos públicos e, nesse sentido, uma capacitação permanente e bastante atualizada dos gestores e dos servidores do Estado também é fundamental, e a articulação com a sociedade civil. A gente sabe que o Estado ele pode ser um grande motor da inovação, mas a inovação parte da sociedade. Então, quanto mais diálogo a gente tiver com essas entidades da sociedade civil que estão lá produzindo inovação, sempre puxando para frente, né, fazendo com que as novas tendências e tecnologias sejam aplicadas na prática, quanto mais interface a gente tiver com esses atores, melhor. E no próximo bloco, planos já existentes no estado do Rio e as formas de colocá-los em prática. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Para quem está começando a planejar, já existem referências disponíveis, como, por exemplo, o Plano Estratégico de Logísticas de Cargas do Estado do Rio, o PELC 2045, que apresenta as principais diretrizes relacionadas à infraestrutura de transportes para os próximos 30 anos. O Estado do Rio de Janeiro, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a fazer um plano desse tamanho, dessa magnitude, que é você fazer um plano estratégico
um plano de Estado, não é um plano de governo. Tá? Ele não vai atender ao governo de uma gestão especificamente. É algo para, como você mesmo falou, para 30 anos. Então foi uma iniciativa do governo do Estado, a Secretaria de Estado de Transportes conseguiu o financiamento do Banco Mundial e chamou as entidades privadas que atuam no setor para contribuírem com esse plano. Então foi um plano a 4 mãos, tá? Não foi um plano do público, é um plano público e privado. E nós realmente desenvolvemos isso, foram debatidos, foram mais de 300 reuniões, se não me engano, por todo o estado do Rio de Janeiro, envolvendo todos os modais de carga, não só rodoviário de cargas, como aéreo, ferroviário, marítimo. Tem 12 pontos de logística muito importantes. Quer dizer, você procurando valorizar esse plano para o futuro, aproveitando o ativo que nós já temos aqui logístico, que é muito importante, é muito de grande envergadura. Nós temos grandes portos aqui no Rio, temos um aeroporto que seria o maior hub do Brasil, que é o Internacional. Temos rodovias, ferrovias, tudo isso para fazer com que o Rio de Janeiro se torne efetivamente uma rótula, quer dizer, um estado que possa fazer com que a sua atividade logística traga investimentos e tributos e trabalhe aqui para o nosso povo fluminense. Um dos principais desafios para a retomada desse setor é a renovação das concessões de rodovias e ferrovias federais. Nós temos problemas graves aqui no Rio de Janeiro. Existe uma estrutura que está desgastada, né? Então você tem as concessões rodoviárias federais, por exemplo, que algumas estão já em final de período de concessão. Começa a ter que haver negociação. É o caso da BR-040, BR-101, BR-116, a 101 até foi renovada há pouco tempo, a ponte foi renovada há pouco tempo. Agora, nós temos um problema gravíssimo do arco metropolitano, tá? Nós temos a estrada de ferro 118 que liga Rio a Vitória, que precisa de caminhar. Quer dizer, então os parlamentares do Rio de Janeiro, tanto os parlamentares que atuam em Brasília, representando no Congresso, como os nossos parlamentares aqui do Estado do Rio de Janeiro, precisam se unir e defender o Estado do Rio de Janeiro. Tá? Esse plano, ele, como disse antes, existe inclusive projeto de lei aqui na Casa para tornar esse plano um plano de Estado, tá? Para que nenhum governante, quando existe a troca, ele mude o plano sem antes conversar com a sociedade, sem antes debater com a Alerj, que seria diretamente a entidade que daria segurança para que ele fosse levado a termo com sucesso. A Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro, a ERJ, desenvolveu um programa chamado Proposta para os Candidatos do Rio de Janeiro, que elenca 4 pontos: segurança pública, segurança jurídica, investimentos em obras públicas e melhoria da gestão pública. Dentro desses 4 pontos, eu acho que a grande contribuição que a ERJ pode dar é que ela elencou cada ponto que deve ser observado e trabalhado em cada um desses segmentos. Nós estudamos bastante o problema de segurança pública. Quem vai investir no Estado que não tenha segurança pública? E quem vai investir no Estado se não há segurança jurídica, se os investimentos são investimentos de longo prazo? Uma vez que o Estado, considerando a situação financeira que o novo governo vai receber, ele terá o econômico e financeiro, ele vai ter que participar muito do programa de concessões e parceria público-privadas. Mas quem vai investir num projeto de 10, 20, 30 anos se não houver segurança pública nem segurança jurídica? Da mesma forma, a descongestionamento, digamos assim, da gestão das obras públicas é um fato crucial para poder haver o desenvolvimento. A ERJ tem todas as condições de contribuir com as autoridades, como vem contribuindo de alguma forma, propondo soluções, montando modelos. Nós estamos trabalhando hoje em parceria com universidades em busca de melhorar a gestão dos preços públicos. Nós não queremos que os preços sejam reais, nós queremos preços reais. Nós não queremos que haja qualquer desvirtuamento da gestão pública, mas nós queremos que ela seja ágil, nós não queremos que ela se torne cada dia mais burocrática. E você hoje não tem a responsabilização, as pessoas têm medo de serem responsabilizadas. Isso tem que ser descontaminado. E esse é o papel que a ERJ acha que ela pode ajudar muito nesse trabalho todo. É necessário tirar a camisa de força do Estado do Rio. Essa afirmação é do reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o FRRJ, com relação à lei do teto dos gastos públicos. Essas questões que nós estamos debatendo aqui são fundamentais
mas é necessário que o poder público tenha uma proatividade um pouco mais significativa. Nos últimos anos, é claro, a crise fiscal e crise política abateu a todos, mas é necessário que as forças políticas legitimadas pelo voto comecem a enfrentar de forma bastante tranquila esse tema do contingenciamento do nosso orçamento. O senhor já falou aqui em alguns momentos da criação de espaços como esse, da importância que tem. Mas em relação ao fórum especificamente, qual a importância de ter e manter esse espaço aberto dentro do Legislativo? É fundamental. Eu acredito que os parlamentares eles têm uma demanda por informações qualificadas bastante grande. Essa experiência que nós temos com os parlamentares, seja do Rio, seja em Brasília, tem sido fundamental. E nós notamos muito a preocupação das forças políticas em entender mais a fundo, não só elaborando diagnósticos, mas elaborando políticas para superar os desafios que o Estado e o país têm. Eu acho que esses fóruns são fundamentais. Essa iniciativa que vocês têm aqui com esse programa, por exemplo, talvez possa ser um ponto aglutinador de experiências muito importantes e relevantes. O Rio em Foco Especial Agenda de Futuro fica por aqui. Na próxima edição desse programa, vamos falar sobre o desenvolvimento do turismo, do interior do estado do Rio e da retomada do setor de óleo e gás como prioridades para a recuperação econômica do estado. Não perca e não esqueça de se inscrever no canal do YouTube do Fórum. Acesse também o nosso site www.querodiscutirmeuestado.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.